Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues, da disciplina de Organização, Processos e Tomada de Decisão. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos grisalhos, olhos claros, uso óculos, estou usando uma blusa laranja, uma calça escura, preta, né? Sapatos dourados. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as letras verdes, escrito EAD, Mudando Realidades, tá certo? E hoje nós vamos começar mais uma nova aula, convido vocês a me acompanharem para a gente falar do que vai ser tratado hoje aqui. Hoje nós vamos falar da gestão de processos, né? A gente, na aula passada, falou um pouquinho sobre a questão da estrutura, não tinha como, a gente acabou entrando um pouquinho também em processos, né? A gente vai reproduzir conceitos de gestão de processos, utilizar noções preliminares sobre processo decisório e classificar os tipos, os estilos e os níveis de tomada de decisão, né? Então, quando a gente está trabalhando dentro de uma organização, né, surgem os problemas, né? Dentro da gestão de processo ou do gerenciamento de processo, pode ser entendido como a forma, né, o meio pelo qual essa instituição vai administrar suas ações para atender às necessidades, né, do pessoal, as necessidades dos processos, as necessidades da produção. A isso a gente chama de gestão de processo. Através de uma ideia, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a forma que a gente está fazendo e depois dizer, foi feito. Então, para isso, a gente tem que ter noções preliminares para a tomada de decisão. A gente precisa planejar e decidir. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada 4Q um POC. Por quê? Por causa das iniciais, né? Dessas palavras em língua portuguesa. Ela tem origem em inglês, né, que é o 5W2H, a gente não vai falar aqui agora, mas em português ela foi traduzida para 4Q um POC, né? Seriam 4Q porque são palavras que começam com a letra Q, né? Que a gente vai fazer, quem vai fazer, quando e quanto custa, né? Agora o POC vem de porquê, onde e como, tá? Então são 4Q, né? 4Q e um de cada, um P, um O e um C, um POC. Isso é necessário para a gente poder planejar. O planejamento é muito necessário para a nossa tomada de decisão. Se a gente sabe o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar, a gente também precisa planejar, pensar bastante antes de tomar a decisão, né? Então, essa ferramenta ela é muito utilizada por isso, porque aí você vai saber dizer o que fazer, né? São os objetivos. Você vai traçar objetivos em cima daquela ação que você quer desenvolver. Quem vai fazer? Então, você vai delegar. Quem que vai ficar responsável por cada ação que vai ser feita? Quando vai ser feito esse evento ou cada ação, né? Quando vai ser feito? Quanto vai custar? Eu preciso me planejar financeiramente também, saber os recursos que eu tenho, né? O que eu vou precisar obter, pedir emprestado, né? As pessoas envolvidas, né? Por que eu vou fazer aquilo? Né? Qual é a necessidade, qual é a urgência, né? Onde vai ser realizada determinada ação, né? E como? Como que vai acontecer, né? Qual é a forma? Vai ser televisionado ou não? Vai ser ao vivo ou não? Vai ser gravado ou não? Então, são certos detalhes que às vezes a gente, se for fazer às pressas, a gente pode esquecer de pensar em alguma ação. Por isso que a gente propõe essa ferramenta tão simples, né? Chamada de 4Q um POC. Né? Eu costumo dizer que um repórter, quando vai dar uma notícia, geralmente ele responde essas perguntas, né? Até para falar assim, de um acidente, um engarrafamento que está acontecendo ali, ele vai dizer o que aconteceu, quando aconteceu, quais as pessoas envolvidas. São as perguntas que naturalmente a gente faz, né?
Ah, nós vamos fazer uma festinha ali. Quando? Né? Que dia? Qual é o horário? Quem vai? O que a gente vai levar? Então, a gente vai pensando em tudo isso, né? Que é uma forma, digamos, simples de memorizar, né? 4Q, um POC. O que a gente vai fazer, o que, quem, quando, por quanto, por que, onde e como, né? São, assim, noções, como a gente está dizendo, preliminares, né? Simples, sobre esse processo de tomada de decisão. O Simon, né? Ele afirma que a decisão é um processo de análise, né? E a gente vai escolher entre as alternativas que estão disponíveis, né? Para saber que ação que uma pessoa deverá seguir. Então, a gente nada mais né, o processo decisório, de analisar as opções. A gente vai ter uma série de opções para serem feitas, nem sempre são as ideais, mas é o que a gente tem disponível, e a gente vai fazer uma rápida análise para tomar a melhor decisão possível dentro daquelas condições. Então, é isso, processo decisório, processo de análise, né? Fazer uma escolha entre as alternativas disponíveis e aí é o que vai determinar qual será o próximo passo a ser feito, né? Então, as etapas do processo decisório, partindo desse princípio, são: eu tenho um problema, preciso analisar esse problema, ter consciência, saber que existe esse problema, buscar um diagnóstico, buscar um entendimento daquele problema, o que realmente está acontecendo, por que aquele problema está acontecendo. É igual médico, você chega no médico para fazer uma consulta, você fala: doutor, estou sentindo isso, tal, dor de cabeça, não sei o quê. Você vai falando os sintomas e ele vai, a partir dali do que você está relatando, vai traçar um diagnóstico, vai, a partir do seu fato, ele vai determinar, fazer exames, né, para ver o que você tem, que é o diagnóstico. E aí, depois que você tem um diagnóstico, você vai analisar as opções que você tem para resolver o problema. Provavelmente, você vai fazer uma concepção de alternativas. Isso é através de um processo criativo. Você vai observar a partir do seu conhecimento mesmo, seu conhecimento prévio das coisas que estão acontecendo, da frequência com que determinadas coisas estão acontecendo, e você vai dizer: eu já sei, da outra vez que aconteceu isso, eu tomei essa decisão, né? E foi a decisão acertada. Então, é algo assim que envolve muito o processo criativo para você, a partir das informações que você tem, procurar tomar a melhor decisão. E aí vem a decisão propriamente dita. Você vai escolher, a partir das opções, das alternativas que você tem, escolher através do teu julgamento, né, da tua avaliação, você vai escolher qual é a melhor decisão a ser tomada para aquela situação específica. E, finalmente, né, vai fazer uma avaliação. Depois de um tempo que aquela decisão foi tomada, faz-se necessário você verificar se realmente deu certo, né? No caso, se foi um paciente, né? Se ele ficou bom, se ele se recuperou, fez efeito? Sim, então ótimo, maravilha, perfeito. Mas se não fez, então vamos procurar fazer novos exames, usar outra medicação, né? Para ver o que pode, onde erramos, o que podemos melhorar, não é? Dentro das organizações, assim também. Então, se a gente tomou uma decisão que resolveu em parte, mas não ficou bom, vamos reavaliar, ver o que precisa ser mudado, o que pode ser melhorado e fazer as mudanças necessárias, né? Essa avaliação é muito importante. Dependendo do tipo de ação, as decisões elas podem ser programadas, mas também existem decisões que não são programadas, né? E ainda existem estudo de caso. Decisões programadas são coisas que a gente já pode prever e sabe que elas se repetem e que vão acontecer, e às vezes a gente já tem até um manual específico. Olha, quando acontecer isso, fazer assim, né? Uma rotina, uma agenda, porque a gente sabe que aquelas ações elas vão acontecer. Por exemplo, no ambiente escolar, tem o período de matrícula, tem o período de ensino, tem o período dos jogos, tem o período das avaliações, das provas, da recuperação, né, dos exames. Então, tudo no seu tempo,
tudo no seu prazo, seguindo muitas vezes até um calendário, né? A gente já pode até prever essas ações através de um calendário, que no caso da escola é o calendário acadêmico, né? Então, a gente já pode prever feriados, férias, uma série de ações que se repetem todo ano. Então, essas ações, elas são ações que elas podem ter decisões que já são programadas. Agora, existem decisões que não são programadas. Lembra que a gente comentou na aula passada que são coisas que estão fora da organização? Coisas que acontecem no ambiente externo que muitas vezes pegam a gente de surpresa, né? Uma intempérie mesmo, alguma coisa relacionada com o meio ambiente, com o clima, ou uma mudança na legislação de algo que a gente não estava previsto, ou algo que foge mesmo do nosso controle, a perda de um ente querido, alguma coisa assim, que fazem com que a gente passe a ter que enfrentar aquela situação e tomar decisões que não estavam na programação, né? Por mais que você tenha uma agenda ali, um calendário, você sabe que naquela data você vai ter que desenvolver tal atividade, às vezes acontecem coisas, né, na vida da gente que impossibilitam a gente de agir naquele momento, de estar ali, de tomar aquela decisão. Então, essas são as decisões que não estavam programadas, mas que realmente acontecem. E temos também estudo de casos, que são casos tão específicos, às vezes até que nunca aconteceram antes, e aí você precisa, né? Você precisa parar, estudar a situação, buscar a legislação, ver o que os outros estão fazendo, outros órgãos, ou outros setores, outros especialistas, o que eles podem nos ajudar, né, a conhecer mais a fundo aquela situação, ou aquele caso, para a gente poder tomar decisões mais acertadas, certo? Dentro de uma organização, dependendo do nível em que a pessoa ocupa dentro de uma organização, ela também pode e deve tomar vários tipos de decisão, né? É muito comum a gente ver esse tipo de estrutura dentro de organizações mais tradicionais. Existem pessoas que trabalham mais num nível assim de supervisão, né, que está mais ligado à parte operacional. Existem pessoas que estão ali num trato intermediário, né, e tem aqueles que estão na alta gestão, né, alta direção, nos níveis mais altos, hierarquicamente falando, dentro da organização. Então, claro, pessoas que trabalham na alta gestão, na alta administração, elas têm uma visão mais estratégica, né, das coisas, elas conseguem ver, pensar e planejar no longo prazo, não no que vou fazer hoje, nem amanhã, mas algo que vai ser mais para frente, né? Daqui a um determinado tempo, ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? Então, isso é que é pensar estrategicamente. Não é pensar só dentro da organização, é pensar fora também, né? O que está se configurando na nossa sociedade, ameaça de novos concorrentes, esse tipo de coisa. Então, a gente não pode ficar pensando aqui só dentro da organização, a gente tem que estar de olho também lá fora, observando várias mudanças, né? Mudanças, às vezes, de governo, de legislação. Então, são coisas que estão quase fora do nosso controle, mas que a gente precisa estar pensando. E se, né? Caso aconteça, que tipo de posição eu vou ter? Que cenário que está se configurando e qual vai ser a nossa postura diante desse novo cenário, né? Então, isso é que é pensar estrategicamente. Agora, decisões táticas, elas estão ali no nível mais intermediário, que são nível assim de gestores, né? De coordenadores, de algo que pode acontecer ou não, né? Ou nível gerencial, né? É o pessoal ali que fica num nível intermediário, que tanto pode assessorar a alta gestão, como pode comandar os níveis mais operacionais, né? Então, esse tipo de decisão, que pode interferir até na alta gestão, a gente chama de decisão tática, né? Ela não é estratégica, mas ela é tática. E agora, nos níveis mais
da base mesmo da pirâmide, que é o nível operacional, que estão na base da supervisão, a gente chama também de decisões operacionais, né? São coisas do dia a dia, são coisas simples, são mais ligadas ao dia a dia da organização. O que eu vou fazer? Olha, tal, resolver aqui hoje, faltou fulano, vai ciclano, né? Alguma coisa rápida aqui eu posso decidir aqui sem interferir o trabalho dos demais, né? Para uma instituição privada, nós diríamos que é o pessoal que trabalha diretamente com o consumidor, né? Que trabalha com a venda, né? Com cobrança, com pós-venda, esse tipo de coisa. Está ali mais no dia a dia, faltou isso, repõe, coloca aquilo. Então, é algo mais operacional mesmo, não está pensando no longo prazo, está pensando no aqui e agora. Então, as decisões são operacionais também, simples e fáceis de resolver. Bem, pessoal, essas são as nossas referências da aula de hoje e bons estudos. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.